Fala pessoal, Caio aqui, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer para vocês as minhas dicas, análises e palpites de futebol para o dia 18 de maio de 2024, o nosso sabadão. Mas antes, se você não é inscrito, clica no botão de se inscrever, dá essa força aí pra gente que tá começando aqui no YouTube. Se você quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição, sempre deixa uma entrada lá. E agora, sem mais enrolação, bora para os jogos. Pessoal, hoje, graças a Deus, estou me sentindo muito melhor. Queria agradecer as mensagens de carinho que eu recebi de vocês, cara. Recebi muita mensagem, não consegui responder todo mundo, até porque eu não estava me sentindo bem. Então eu não estava nem mexendo no celular praticamente, mas queria deixar um recado geral aqui. Agradeço de coração as mensagens de carinho que vocês deixaram para mim. Falando dos jogos de ontem, graças a Deus, o bilhete do canal batido, depois do nosso bilhete ter sido encerrado a sequência antes de ontem. Ontem nosso bilhete bateu, graças a Deus. A gente precisava de 2 golzinhos lá na Dinamarca, entre Midtjylland e Copenhagen. Saíram 3 gols e a gente precisava que o Barcelona vencesse o Almeria. E ele também venceu o seu jogo, então mais um bilhete batido pra gente. Os demais jogos, o jogo do Bodo Glimt choveu gols e o Bodo Glimt venceu, como era esperado. O jogo do Molde também choveu gols. E o jogo da Dinamarca, em entrada simples, a gente conseguiu trabalhar o ambas marcam, que era a entrada que eu falei pra vocês que eu gostava muito pra partida. A vitória do Barcelona, não consegui pegar ela simples, até porque o Barcelona fez o gol bem rápido, então ficou apenas na nossa duplinha, mas graças a Deus, dia bem legal pra gente. Jogos da Libertadores e Sul-Americana, como é padrão, vocês já sabem, eu gravo antes o vídeo pra conseguir entregar por edição, pra gente entregar o vídeo no horário certinho pra vocês. Não sei como foi, mas não tinha muitos jogos pra gente trabalhar na América do Sul. Fechou? Então, se você tem lucrado comigo, não esquece de deixar um like para fortalecer, que me ajuda demais. E se você está chegando agora no canal, não esquece de clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nada do que rola aqui. Estou trazendo dicas, análises e palpites diariamente por aqui. Se você quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição, sempre deixo uma entrada lá. Aproveita e me segue lá no Instagram, que o link também tá aqui na descrição. E antes da gente ir para os nossos jogos, lembrando vocês que a Estrela Bet é a casa que eu tô utilizando no momento, inclusive é apoiadora do canal. Se você quiser dar uma força pra gente, aqui na descrição tem um link para você se cadastrar lá e ter direito a 100% do seu primeiro depósito em bônus até R$500, selecionando a opção bônus primeira aposta no momento do seu cadastro. Além do bônus, você ainda contribui para o crescimento do canal. Mas agora, já falei demais, bora pro que interessa, bora para os jogos. Pessoal, o primeiro jogo do dia é lá na Escócia. A gente tem o Celtic, que foi campeão escocês na rodada passada, recebendo o St Mirren. Aqui é o jogo da taça, jogo em casa para levantar o troféu, comemoração com a torcida. Por mais que o Celtic não precise vencer a partida, ele enfrenta o St Mirren, que não tem mais objetivo no campeonato. Então, acredito que o Celtic deva vencer a partida para coroar com chave de ouro mais um título dele lá na Escócia. Então aqui não tem muito o que inventar, como falei, jogo do título do Celtic, eu vou tentar buscar o Celtic para vencer a partida. Fechou? Às 10h30 da manhã a gente tem a última rodada da nossa querida Bundesliga 1. Infelizmente está acabando a nossa temporada lá na Europa e o campeonato que a gente mais gosta de trabalhar, infelizmente se encerra esse final de semana. Então vou deixar alguns jogos para vocês aqui. Tem alguns jogos que não valem nada, outros valem muito. Então vou dar uma passada geral para vocês em todos os jogos que são interessantes na minha opinião. Bora lá então. Primeiro jogo que eu acho interessante é o Borussia Dortmund contra o Darmstadt. É o último jogo do Dortmund antes da final da Champions League. Por mais que o Dortmund não tenha objetivo no campeonato, já está classificado para Champions e não tenha risco de perder a sua vaga, vai enfrentar o pior time do campeonato, o Darmstadt, que é o saco de pancada. Então aqui acredito que o Dortmund vai golear, vai jogar em casa com o apoio da torcida, despedida da temporada, como falei, último jogo antes da final da Champions League. Então é um jogo que o Dortmund tem tudo para amassar o Darmstadt. Então aqui não tem muito o que inventar, na minha opinião, é Borussia Dortmund para vencer a partida. Gol no primeiro tempo e mais 2 gols e meio na partida. Os 3 cenários têm muita chance, na minha opinião, mas obviamente o cenário que eu mais gosto é o Borussia Dortmund para vencer a partida. Fechou? Outro jogo que é interessante é o do Union Berlin contra o Freiburg, porque o Freiburg tá aqui ainda sonhando com essa vaga aqui na Conference League, vai disputar com o Hoffenheim. Já o Union Berlin quer tentar escapar da zona de rebaixamento. No momento ele está na relegation, que aí ele vai disputar com o terceiro colocado da segunda divisão, porém ele ainda tem chance de escapar direto, vencendo sua partida e o Mainz ou
o Bochum não vencendo sua partida, serem derrotados, ele pode escapar. Então, um jogo muito importante para as duas equipes. Apesar de eu não gostar de trabalhar o mercado de gols em jogos do Union Berlin, pela necessidade tanto do Union Berlin quanto do Freiburg, eu acredito que a gente tenha um cenário legal para pelo menos 2 golzinhos. Uma oddzinha de 1,30 na Alemanha dificilmente a gente encontra, ainda mais com tanta necessidade. Então, aqui nesse jogo, eu gosto do mais de 1,5. Outro jogo na Alemanha é o Leverkusen contra o Augsburg, que o Leverkusen não precisa vencer, porém ele precisa pelo menos empatar para garantir o seu título invicto. Deve jogar com um time misto, até porque ele tem a final da Europa League no meio da semana contra a Atalanta, no dia 22. Então um jogo que aqui não é tão importante para ele, mas o jogo contra a Atalanta é muito importante. Então, mas mesmo que jogue com um time misto em casa, com o apoio da torcida, o Leverkusen parece que é proibido de perder, impossível ser derrotado. Então, acredito que o Leverkusen não perca a partida. Como a odd não tá tão legal, vamos levar para o vivo e ver se surge a oportunidade de a gente trabalhar ou a vitória do Leverkusen, ou se ele sair atrás do placar, dupla chance pro Leverkusen, caso ele saia atrás do placar. Porque, como falei, é um time que é proibido de perder, não tem jeito. Se ele tá perdendo até o último lance do jogo, ainda tem chance de ele empatar, e normalmente ele tem conseguido esse empate. Então é jogo para ficar de olho e trabalhar algo a favor do Bayer Leverkusen. Fechou? Mais um jogo onde a gente tem objetivo, aqui é o Wolfsburg contra o Mainz. O Wolfsburg não tem mais objetivo no campeonato, não tem chance de mais nada, porém o Mainz precisa pontuar para não ter chance de ser rebaixado. Com um empate ele praticamente se garante, porque ele tem um saldo de gols muito melhor que o Union Berlin, mas não dá para ficar contando com um empate, precisa vencer. E como falei, o Wolfsburg não tem tanto objetivo, mas joga em casa com o apoio da torcida, é uma equipe que sofre muitos gols, as duas. Então, mesmo cenário do jogo do Union Berlin, eu gosto de pelo menos 2 golzinhos na partida aqui, mais de 1,5 no jogo. Fechou? Werder e Bochum, mais um jogo onde a gente tem um time desesperado contra o rebaixamento, que é o Bochum. O Bochum com um empate já se garante na primeira divisão. O Werder não tem tanto objetivo, né? Não tem mais chance de competição europeia, não tem chance de rebaixamento. É um time que sofre muitos gols, é um time que faz jogos de muitos gols. Então, mais um jogo que é interessante a gente buscar pelo menos 2 golzinhos na partida, mais de 1,5 aqui também. E encerrando os jogos que a gente tem alguma equipe com algum objetivo, a gente tem o Heidenheim contra o Colônia, que o Colônia precisa vencer, não tem outra opção. O Heidenheim não tem mais chance de competição europeia, mas é um time que vai se despedir em casa com o apoio da torcida, vai ter um Colônia se expondo o tempo todo na partida, então mais um jogo para pelo menos 2 golzinhos na partida aqui, sem inventar muito. Jogo do Bayern de Munique, despedida da temporada, sempre interessante para gols, até porque o Hoffenheim também quer se garantir aqui na Conference League. Então aqui mais um jogo de gols. Aqui eu já gosto do mais de 2,5 gols, mas a odd tá muito esmagada, até porque o mercado sabe que essa linha deve se cumprir, por isso que a odd tá tão baixa assim. Então não tem muito o que a gente fazer, é aguardar uma oportunidade de trabalhar o mercado de gols no ao vivo aqui. Jogo do Leipzig. O Leipzig não tem objetivo, o Frankfurt já tá garantido na Europa League praticamente, só um desastre para tirá-lo da Europa League. Então mais um jogo aqui que pode ser interessante, 1,5, mas como as odds estão baixas, então são jogos que até são interessantes, mas a gente não tem odd, que é o caso do Leipzig, o caso do Bayern de Munique e também o caso do Stuttgart contra o Gladbach. Aqui a gente não tem objetivo, só tem o Stuttgart ainda sonhando, quem sabe, com o vice-campeonato, mas aqui a gente também não tem odd para trabalhar. Então, são jogos que vai ser difícil a gente trabalhar algo, talvez no ao vivo surgindo a oportunidade. Os jogos que eu achava interessante, deixei para vocês anteriormente aqui. Fechou? Ao meio-dia a gente tem a penúltima rodada do Campeonato Tcheco. A gente tem jogo que pode valer título se o Sparta Praga vencer sua partida contra o Milad Boleslav. Por quê? O Sparta tem 83, o Slavia tem 79. Com o Slavia vencendo sua partida, o Slavia não tem mais chance alguma de alcançar ele. Então um jogo que pode valer título para o Sparta, o Milad tá aqui na disputa para garantir aqui essa vaga na pré-Conference League, que é muito importante para ele, que não costuma disputar competições europeias. Então aqui, confronto direto. O Sparta leva vantagem, não tem jeito, é um time muito superior, campeão, atual campeão inclusive. Então, Sparta Praga para vencer a partida. Gosto, não tem jeito. Vai vencer ou não é outra história. E também gosto de pelo menos 2 golzinhos na partida, visto que o Milad também precisa do resultado. Então, gosto tanto do Sparta para vencer, quanto de pelo menos 2 golzinhos na partida. E o outro jogo que eu acho interessante é o do Eslovaco contra o Slavia, que o Slavia precisa demais da vitória, cara. O Slavia vencendo e
o Sparta tropeçando ou empatando ou perdendo e vai para a última rodada com chance de título. E aí o Sparta tem um jogo teoricamente mais difícil, que é contra o Vitória Pilsen. Então é o jogo da vida ou morte pro Slavia. Precisa vencer, pega o pior time dessa fase. Então é jogo pro Slavia Praga vencer a partida. E também gosto de 2 golzinhos, assim como no jogo anterior, porque é padrão em jogos do Slavia Praga. Fechou? Às 13 horas, agora lá no Campeonato Italiano, a gente tem o Lecce recebendo a Atalanta, que jogo muito importante para a Atalanta, por quê? A Atalanta vencendo, ela praticamente se garante na Champions League, independentemente do título, se ela conseguir no dia 22 contra o Leverkusen, ela praticamente se garante na Champions, vai ter 6 pontos de vantagem, leva vantagem no confronto direto, tem um saldo de gols melhor e vão ter apenas 6 pontos em disputa, então vai estar muito tranquilo para uma vaga na Champions League. Já o Lecce é um time ali de meio de tabela, ainda não está totalmente livre da zona de rebaixamento, tem 37 pontos, o primeiro time dentro da zona tem 32, mas dificilmente todos esses times vão pontuar para ultrapassar o Lecce, então ele ainda tem chance matemática, mas dificilmente vai ser rebaixado. O Lecce é um time extremamente under, menos de 3 gols e meio nas últimas 10. Já a Atalanta é o oposto, mais de 1 gol e meio em 8. Confronto direto entre eles, a Atalanta leva vantagem. Nos últimos 5 são 3 vitórias para a Atalanta e 2 para o Lecce. Então o Lecce costuma dificultar a vida da Atalanta. E no primeiro turno esse ano, a Atalanta venceu em casa por 1-0. Aqui, cara, tem o risco da Atalanta poupar todo o seu time, mesmo precisando do resultado para se garantir na Champions League, mas depois ela vai ter jogos em casa para se garantir, então pode ser que poupe alguns jogadores, na verdade eu até acredito que poupe, então para trabalhar a vitória eu vou aguardar a escalação. Atalanta titular, eu vou de Atalanta para vencer, agora se ela tiver com time misto, aí vamos aguardar a oportunidade de trabalhar um golzinho da Atalanta para marcar gol na partida, fechou? Às 16h30, confronto direto lá em Portugal por vaga na Champions League, a gente tem o Braga recebendo o Porto. Porto joga pelo empate, tem 69 pontos e o Braga precisa vencer. Vencendo, o Braga está classificado para a Champions League, então é um confronto muito legal para gols, na minha opinião. 2 equipes que sofrem muitos gols, mais 2 gols e meio em 4, ambas marcam nas últimas 4, já o Porto mais 2 gols e meio nas últimas 7, além de ambas marcam em 7. Confronto direto bem legal para gols também. Nos últimos 5 em 4 a gente teve pelo menos 2 gols. E é exatamente isso que eu pretendo trabalhar nesse jogo. Eu gosto do mais de 1 gol e meio nesse jogo. Fechou? E outro cenário que é interessante é você trabalhar lá o gol limite, que eu sempre falo para vocês. Se o Porto estiver vencendo a partida, se o Braga estiver vencendo a partida, se o jogo estiver empatado também vai ser interessante. Porque sempre alguém vai ter algum objetivo na partida aqui, independente de como tiver o resultado, lá no final do jogo é interessante você trabalhar o gol limite na partida, fechou? E para encerrar, a gente vai lá para MLS, onde a gente tem o Inter de Miami de Lionel Messi recebendo o DC. Messi deve jogar essa partida, foi poupado no último jogo, inclusive o Inter de Miami fez um jogo bem ruim sem o Messi, com o Messi é um time totalmente diferente. Messi em campo, eu gosto do Inter de Miami para vencer a partida. Por quê? Cara, o Messi ele sobra lá, não tem jeito, ele joga muito. Inclusive teve esse último jogo aí, ele deu fez 1 gol e deu 5 ou 6 assistências, foi algo simplesmente absurdo. Então, cara, com o Messi em campo, eu gosto do Inter de Miami para vencer e também gosto do mercado de gols, gosto do mais de 1 gol e meio e naquela ousadia nossa, mais 2 gols e meio também é interessante. Fechou? E não esquecendo, sempre interessante lá na MLS, Messi para marcar gol na partida. Por quê? Ele sempre vem com uma odd alta e ele vem cumprindo a linha de gols com muita frequência, então sempre muito interessante. Lionel Messi para deixar o seu gol. Fechou? Então, encerrados os nossos jogos, para esse final de semana a gente não tem rodada de Campeonato Brasileiro, foi adiada. Então, a gente não tem muitos jogos, tem campeonatos que já se encerraram, com jogos que não valem tanto, caso do Campeonato Português. Nem trouxe o jogo do Sporting para vocês, até porque já é campeão, vai pegar o Lanterna rebaixado, mas pô, a odd de 1,06 aí não tem como trabalhar. Se ele tivesse com uma odd de 1,20, 1,30, até daria pra gente fazer uma duplinha, jogo do título, comemoração em casa poderia ser interessante, mas como não tem odd e não tem objetivo, não vou trazer tantos jogos para vocês, trouxe os jogos que a gente tem mais objetivo no campeonato ainda, fechou? Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like para fortalecer, que me ajuda demais. E se você está chegando agora no canal, não esquece de clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nada do que rola aqui. Estou trazendo dicas, análises e palpites diariamente por aqui. Se você quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição, sempre deixo uma entrada lá. Aproveita e me segue lá no Instagram, que o link também tá aqui na descrição. E antes da gente ir pro nosso bilhete, lembrando vocês que a Estrela Bet é apoiadora do canal. Se você quiser dar uma força, aqui na descrição tem um link para você
você se cadastrar lá e ter direito a 100% do seu primeiro depósito em bônus até R$500, selecionando a opção bônus primeira aposta no momento do seu cadastro. E além do bônus, você ainda recebe as nossas apostas com o link prontinho para você fazer o seu investimento, facilitando muito o seu trabalho. Inclusive o bilhete do canal eu deixo no primeiro comentário fixado aqui, só você clicar, já abre lá na estrela prontinho para você fazer o seu investimento. E como eu já disse, além de facilitar o seu trabalho, você contribui com o crescimento do canal. Agora no final do vídeo eu vou deixar o bilhetinho para vocês, tamo junto e eu fui! Pessoal, para hoje eu vou trazer uma triplinha pra gente. Primeiro jogo, Inter de Miami, empate anula contra o DC. Como falei para vocês durante o vídeo, o Inter de Miami ainda não perdeu com o Messi em campo na MLS e em casa venceu todos os seus jogos com ele jogando, então acredito que deva vencer mais uma vez. Segundo jogo, Borussia Dortmund para vencer o Darmstadt. O Dortmund, como falei, jogo de despedida de casa antes da final da Champions League. Então acredito que enfrentando o pior time da história da Bundesliga, ele deva vencer. E para encerrar, dupla chance, Sparta Praga contra o Milad Boleslav, lá pela República Tcheca. O Sparta vencendo é campeão. E o empate não é de todo mal, porque ele depois decide em casa. Então, na minha opinião, o Sparta não perde essa partida. Essa nossa tripla deu um total de 1,65 de odd. Tamo junto e eu fui!